Vamos ler o texto de Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sentem, meus amados, Deus os abençoe. Eu preciso mandar uma saudação aqui para o nosso guerreiro, irmão Paulinho Brizola, que está batalhando pela sua saúde e ele está nos assistindo. E eu quero saudar você, irmão Paulinho. Essa igreja toda está orando por você, para te passar esse vale, que é um pouco fundo, mas vai passar, e vamos ter você aí vivendo muitos anos, servindo a Deus conosco. Também quero mandar uma saudação ao pastor Cristiano de Sá. Ele me disse que faz parte da programação dele, segunda de noite, só que ele tem algumas vantagens sobre nós. Ele diz que faz um chimarrão, faz uma pipoca e senta assistir o culto, lá na cidade dele. Então Deus abençoe, está mais uma vez assistindo nosso culto. Deus abençoe, né? E temos tantas outras pessoas, irmãos, recebam a nossa saudação, os nossos internautas que estão assistindo através dessa plataforma de alcance em massa, que é o Facebook, e posteriormente essa mensagem também vai ao YouTube. Meus irmãos, nós estamos na nossa série de mensagens sobre o maior dos sermões pregado pelo maior dos pregadores, que fala sobre o maior conflito do ser humano, que é a felicidade. A felicidade. E o versículo 9 desse sermão da montanha, o sermão da bem-aventurança, dito por Jesus, ele vai falar que é bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu quero dividir essa mensagem em 4 tópicos principais. Dentro desses 4 tópicos, nós teremos alguns subtópicos para os irmãos assim mentalizar melhor. Primeiro tópico geral, a necessidade da paz. Segundo, o que é a paz? O que é paz? Terceiro, a benção de sermos pacificadores. E quarto tópico, a recompensa do pacificador. Vejam, meus irmãos, que existem 400 referências na Bíblia sobre paz. As escrituras, irmãos, elas começam no Jardim do Éden e começa em paz no Jardim do Éden e termina em paz no Apocalipse, lá na eternidade, meus amados irmãos. Porém, irmãos, o pecado do homem, ele interrompeu a paz no jardim. O pecado do homem que fez isso interrompeu. E Cristo, irmãos, na cruz, se tornou a nossa paz em um dia. E Ele virá, irmãos, para estabelecer o seu reino de paz. O pecado arrancou de nós a paz, mas Cristo restabeleceu a paz, sendo Ele a nossa paz, irmãos, na cruz. Foi o que Paulo escreve aos Efésios no seu capítulo 2, versículo 14 a 17, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Glória a Deus. Jesus restaurou a paz
na cruz. Ele é a nossa paz. Logo, se Jesus está no meu coração, eu sinto paz. Isso a Bíblia está dizendo que não há paz fora de Jesus. Não há paz duradoura, não há paz permanente, não há paz perene fora de Jesus. Por isso que Jesus tem que estar no meu e no teu coração. Aí nós sentimos paz, inclusive no meio da tempestade, inclusive no meio do vendaval, inclusive no meio das nossas adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe bem, irmãos, Deus, Ele se autodenomina o Deus da paz, mas não há paz no mundo, mas Ele se denomina o Deus da paz. E por não haver paz no mundo, irmãos, por causa disso, da oposição de Satanás, irmãos, e a desobediência do homem, o Senhor dos exércitos, Ele é o príncipe da paz, mas não há paz no mundo. Por quê? Por causa do pecado e porque Satanás, ele é, irmãos, a oposição a Deus, e ele não deixa ter paz no mundo. Foi o que Isaías escreve no capítulo 9, versículos 6 e 7. Disse Jesus, Ele que é o príncipe da paz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 10 ainda diz: do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Jesus é, irmãos, o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. O seu nome é o príncipe da paz. E eu quero adorar a Deus, irmãos, nessa noite. Não sei se você quer, nesse ano dos 96 anos da Assembleia de Deus, que o príncipe da paz está morando em nossas vidas e em nossos corações. E a minha oração foi essa noite, para que ele nunca se afaste, do seio, do meio da igreja, para que tenha paz na nossa vida e no nosso coração. Agora, o primeiro tópico que eu falei é a necessidade da paz. O homem, irmãos, o homem, ele é um ser em conflito. O homem é um ser em conflito. O homem, irmãos, ele está em guerra com Deus, ele está em guerra consigo mesmo, ele está em guerra com o próximo, e ele está em guerra, inclusive, com a natureza, irmãos. Humanamente falando, irmãos, a paz que eu e você, e hoje começamos, humanamente falando, ela desmoronará amanhã. Se Deus, irmãos, sem Deus nós não teremos paz, irmãos. Não teremos paz política, não teremos paz econômica, não teremos paz social, não teremos paz familiar. Sem Deus, irmãos, não tem paz em lugar nenhum, irmãos. Em lugar nenhum, porque não tem paz nos corações. Se não há paz no coração, irmãos, a pessoa pode estar vivendo no oásis, pode ter tudo, mas não tem paz, porque a paz, ela é de Jesus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas, irmãos, elas sofrem de muitas doenças, inclusive doenças mentais, emocionais, como nunca. Olha um texto, meus irmãos. Alguém disse que em Washington, nos Estados Unidos, tem inúmeros monumentos à paz. Depois de cada guerra, eles constroem um monumento à paz. Depois de cada guerra, constrói um monumento à paz. Por quê, irmãos? Porque eles tentam buscar a paz através da guerra, mas a guerra nunca trouxe e jamais terá paz. A paz só vem de Deus. Quem crê assim comigo, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa paz que eles pregam é aquela paz desse breve momento
glorioso na história, de alguém que venceu uma guerra, aonde que todos param, irmãos, para recarregar as armas e logo reinicia de novo outra guerra, irmãos. Depois, irmãos, da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou preocupado em desenvolver uma agência, irmãos, para trazer paz mundial. Por isso que em 1945, irmãos, surgiu as Nações Unidas, com o lema: libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. As Nações Unidas, criadas em 1945, vem com esse propósito, para libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. E desde então, irmãos, não tem havido um dia de paz na terra. Desde então, nem um dia sequer. Por quê, irmãos? Porque a paz, ela não vem do homem. O homem não consegue gerar a paz. A paz do homem anoitece e já amanhece em guerra. Mas a paz que Jesus dá é a paz duradoura. Levante a tua mão, adora a Deus. Essa paz, irmãos, foi a paz que Jesus disse: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo dá, é essa que eu estou dizendo, é passageira, efêmera, logo termina. Mas a paz de Deus é a paz duradoura. Os homens, irmãos, eles estão em conflito uns com os outros. Vejam bem, irmãos, nós não temos, irmãos, capacidade. Nós não temos capacidade de viver bem um com o outro, irmãos. Não temos essa capacidade. Existem dissoluções, irmãos, de família, discórdias em todo segmento da sociedade, nas escolas, né? Em todo lugar. Os homens, irmãos, eles não têm paz consigo mesmo. Por isso, irmãos, o mundo ao seu redor está mergulhado nesse caos, porque o homem não tem paz consigo mesmo. Porque essa paz, irmãos, eu já disse e reitero, e quero fixar isso: essa paz não vem lá do mundo, essa é uma paz que vem de Deus. Aleluia. No século XX, irmãos, começou um profundo otimismo, né, humanista, mas logo veio a Primeira Guerra Mundial, irmãos. E segundo os estudiosos, diz que em torno de 20 a 30 milhões de pessoas pereceram na Primeira Guerra Mundial, morreram. O comunismo, irmãos, ele abocanhou também 1/3 dos habitantes do planeta, irmãos, e levou milhões à morte. Na Segunda Guerra Mundial, há quem diga, irmãos, que chegou a 60 milhões de pessoas que pereceram, que morreram. Alguns estudos mais recentes estão dizendo que chega a 80 milhões de pessoas que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Eu estava estudando e lendo hoje, os custos, irmãos, são trilhões de dólares, de euros, da moeda de hoje, que custou a Segunda Guerra Mundial. Para tentar buscar a paz, irmãos, para tentar ter a paz do mundo, irmãos. E hoje, irmãos, nós vivemos terríveis guerras étnicas, guerras tribais, religiosas. O mundo, meus irmãos, ele está um barril de pólvora. É esse mundo que nós estamos vivendo hoje, meus amados. Esse é o momento que nós estamos vivendo, é esse barril de prova, meus irmãos, que é o mundo. Aleluia, meus amados irmãos. Mas agora, o texto que nós estamos pregando, irmãos, é que Jesus, irmãos, Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Vejam bem, meus amados irmãos, tudo que Deus criou, irmãos, cumpre o seu propósito. Deus criou o sol para brilhar, os irmãos sabem disso. Deus criou as árvores para encherem a terra de fartura. Deus criou as sementes para nascerem, florescerem, para frutificarem. Deus criou, irmãos, o homem, criou eu e você para uma vida, irmãos. Mas esse homem, ele prefere a morte, irmãos. Ele criou o homem para a paz, irmãos, e ele prefere a guerra. Deus criou nós para a paz, mas o homem prefere a guerra, irmãos. Até o reino de Satanás, irmãos, ele não vive dividido como vive o mundo, como vivem os homens, guerreando, meus amados irmãos, sem convivência, sem paz. Olha o que diz Mateus, lá no capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos,
Disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou causa dividida contra si mesma não subsistirá. Os homens a vida toda viver em guerra. Depois do casal de Adão e Eva, tinha 2 homens, que é Abel e Caim. Pois os 2 irmãos não conseguiram viver, guerrearam contra o outro, a ponto, irmãos, de cada um, irmãos, de um matar o outro, Por quê, meus amados irmãos? Porque o homem, quando sai da presença de Deus, ele entra em guerra. Terceiro, sem paz, irmãos, a sociedade ela se desintegra. Sem paz, irmãos, você é um ser em conflito, em guerra. Sem paz, irmãos, a sua família ela se arrebenta. Sem paz, a igreja perde a comunhão, irmão, e fica estagnada. Sem paz, irmãos, as denominações se engafinham em batalhas intermináveis, irmãos. Sem paz, queridos irmãos, a cidade vira uma arena de medo, irmãos. Sem paz, a nação mergulha em grandes trevas. Sem a paz, irmãos, sem paz o mundo vive a síndrome do pânico. Sem a paz, o problema, irmão, que mais nos assusta hoje é essa falta de segurança, essa falta de paz. O nosso semelhante, irmãos, tornou-se a nossa maior ameaça. Falta paz, irmãos, na terra. Mas essa noite eu venho trazer essa palavra. Jesus disse: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O mundo está em guerra porque falta filhos de Deus. Falta filhos de Deus. Eu e você somos pacificadores? Não, temos pacificadores aqui? Ou somos colocador de lenha na fogueira? O que nós somos, meus amados irmãos? Pacificadores ou colocador de lenha na fogueira? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o mundo vive em guerra. Mas agora o que é paz? O que é paz? Primeiro, o que não é paz? Não é paz de cemitério, por exemplo. Algumas pessoas, irmãos, elas definem paz como ausência de conflito. Viu? Mas no cemitério não tem conflito. Não existe conflito em cemitério. No entanto, não é sinônimo de paz lá. Mas a paz, irmãos, ela é muito mais do que ausência de algo. A paz é muito mais do que ausência de algo. Paz, irmãos, é a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. A paz, irmãos, ela não é apenas a suspensão de guerra. Não é apenas a suspensão de guerra. A paz, ela é a criação da justiça que reúne inimigos em amor. Isso é paz. Paz, irmãos, ela é a criação da justiça que reúne inimigos em amor. Jesus, irmãos, o príncipe da paz, ele não evitou conflitos, mas ele deixou de denunciar, irmãos, jamais ele deixou de denunciar o erro, viu, o pecado. Mas nos mantém, meus irmãos, olhe bem, Jesus ele anunciava o erro, o pecado, e mataram-no, irmãos, porque ele se recusou a aceitar uma paz a qualquer preço. Não, Jesus não aceitou uma paz a qualquer preço e mataram. Não pode haver paz a qualquer preço, não, irmãos. A paz era a paz genuína que vem de Deus. Quantas pessoas que querem a paz a qualquer preço? Então, paz, irmãos, não é apenas ausência de guerra. Mas o que não é paz, pastor? Paz, o que não é paz também não é trégua. Por quê? Porque há uma grande diferença, irmãos, entre trégua e paz. Há uma grande diferença. Uma trégua, irmãos, quer dizer que você deixa de atirar por um tempo. É uma trégua. Vamos dar uma trégua, não vou falar mal de você, não vou atirar em você. Isso é uma trégua, né? Mas a paz, irmãos, ela vem quando a verdade ela é conhecida, o problema é resolvido e as partes se abraçam.
Isso é paz. Trégua é cada um fica na sua, mas logo pode voltar o conflito. Mas paz, irmãos, é quando as partes, irmãos, a verdade é estabelecida e o problema é resolvido e as partes se abraçam. Isso é paz. Amém, meus amados? Mas o que não é paz também, pastor? Não é a fuga do confronto. Não é a fuga do confronto. A Bíblia, irmãos, ela nunca se esquivou dos problemas. Não é paz, irmãos, a qualquer preço, não. Apaziguamento, irmãos, não é paz. Vamos apaziguar, vamos botar panos quentes. Não, apaziguamento não é paz, irmãos. Vejam bem, meus irmãos, a paz, ela tem um alto preço. A paz, ela custa, irmãos, o quê? O sangue de Cristo na cruz. É esse o alto preço, irmãos. Disse o escritor aqui, Dietrich Bonhoeffer, criou o termo graça barata. Existe também, irmãos, uma espécie de paz barata. Proclamar a paz, irmãos, paz onde não há paz, é uma obra falsa, de um falso profeta dizer que há paz e não há. A paz, irmãos, ela supera o problema. A paz, ela supera o problema. Não é sublimar, irmãos, nem enterrar o problema vivo, irmãos. A paz, ela constrói uma ponte de reconciliação. Isso é paz. Tem pessoas, irmãos, que ele enterra, que ele esconde o conflito, o problema. Isso não é paz. Paz, meus amados irmãos, é uma ponte da reconciliação. É poder a pessoa conviver literalmente. Amém, meus amados irmãos? Isso é paz. Sem confronto, irmãos, nós já temos apenas um cessar-fogo, uma guerra fria, um tempo para recarregar as armas. É nesse sentido que Jesus disse lá em Mateus 10:34, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Sobre o sentido que Jesus está falando. Agora veja bem, o que não é paz? Não é sacrifício da justiça. Não é sacrifício da justiça. Não se procura paz, irmãos, à custa da justiça. Você, irmãos, não conseguirá paz entre duas pessoas, a não ser que elas tenham percebido, primeiro, o pecado. Segundo, a culpa. Terceiro, o erro da amargura e do ódio, e tenham resolvido levá-lo diante de Deus e corrigi-los. Aí a paz, irmãos, é quando nós queremos, irmãos, vejam bem, a Bíblia fala que a justiça, que não devemos nós fazer justiça com as próprias mãos. Vejam bem, quando há um conflito entre alguém ofendeu alguém, bom, eu vou fazer justiça para me ter paz, eu vou pagar com a mesma ofensa, vou fazer justiça. Aquele me ofendeu, eu vou ofender, para que depois disso nós temos paz. Não, aí não há paz. Primeiro tem que haver o quê? O conserto, o reconhecimento que há pecado, que há culpa, que há erro. E aí, irmãos, alguém tem que perdoar para haver paz. Alguém tem que dizer, eu não vou pagar com a mesma moeda, mas eu quero haver um perdão para que haja paz. Isso é, senão, irmãos, acontece o quê? Eu conheço algumas histórias de famílias grandes, e especialmente ali no interior de Palmeira, tem uma região lá, hoje um município, não vou citar o nome para que eles não se sintam ofendidos, porque o que eu vou falar é pejorativo, era distrito na época, aonde as pessoas que moravam lá, parece que estavam condenados à morte todos, por causa da guerra que existia. Só mudou aquela região depois que entrou o evangelho, depois que a igreja se instaurou lá, a Assembleia de Deus, e lá tem vários templos, eu atendi esse trabalho. Mas as famílias grandes acontecia o quê? Deu uma briga na ocasião, por exemplo, lá, uma família matou o filho de alguém, aquela família veio e matou um irmão daqueles que mataram, veio os familiares daqueles que mataram, e mataram os outros, e ali foram, meus amados irmãos, extinguindo a família. Por quê? Porque cada um queria que houvesse paz entre eles, se vingando,
Mas não, irmãos, não é nesse sentido. A paz tem que haver o perdão. Houve o erro, tem que haver a reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu conheço, irmãos, pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que mataram alguém, e quando se converteram, quando conheceram os familiares desse alguém, esse alguém que perdeu um familiar morto por aquele que se converteu, o que ele fez? Não se vingou. Diz: olha, você matou um familiar meu, mas tu nasceu de novo, e eu em Jesus te perdoo. E aí isso é paz. Isso é encerrar o problema. Isso é, você errou, mas eu perdoo. Isso é reconciliação. Isso é a ponte do amor e do perdão. Isso é pacificar. Os irmãos estão entendendo o meu ensinamento essa noite? Isso é paz. Então, se alguém errou com você, não pense que só vai ter paz depois que te vingar. Não, tem que haver o perdão. Encaminho para o encerramento. Não é sacrifício da verdade. Paz não é sacrifício da verdade. Muitos hoje, irmãos, querem a paz, a união de todos, mas enterrando melhor a verdade. Não há unidade, irmãos, fora da verdade. A paz, irmãos, com todos e a santificação precisa andar junto. Não há paz enterrando a verdade. Para que haja paz, tem que haver, meus amados irmãos, a verdade. Olha que Hebreus escreveu no capítulo 12 e 14: segui a paz com e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer dizer o quê? Para haver paz tem que haver verdade. Aí, meus irmãos, e a verdade é nós viver uma vida de santificação. O ecumenismo, os irmãos sabem, é uma falácia, é um projeto diabólico, o ecumenismo, e se encaminha para isso, né? Nós não temos nenhuma ordem de Cristo, irmão, para buscarmos a união sem pureza, né? Uma pureza de doutrina e de conduta. Jesus não ensina isso. O ecumenismo, irmãos, é um projeto diabólico, não é divino. E hoje nós estamos vivendo, por exemplo, no nosso meio, irmãos, no nosso meio. Não, mas é reino. As igrejas têm que... Não. A Bíblia diz: nem todos que diz Senhor, Senhor será salvo. O ecumenismo é uma falácia. Tem pessoas que dizem: não, mas é reino, vou cooperar lá, vou cantar aqui. E tem pessoas que estão dentro desse reino, que é um reino fictício. Não, irmãos, nós temos que ter compromisso com a Bíblia. Vamos ter que ter paz entre as igrejas, né? Esse ecumenismo, mas não estamos trabalhando com a verdade, com a pureza. Não, meus amados irmãos, nós não podemos ter comunhão com quem não tem comunhão com Deus e com a palavra do Senhor. Olhe bem, os irmãos sabem que eu assumi a igreja de Esteio e encerro contando esse testemunho. O pastor anterior foi excluído por adultério e criou uma igreja. Depois, lá na igreja, foi excluído por causa que o problema não era a igreja, o problema era... Ele levou o problema para lá. E eu fazia parte do conselho de pastores ali. E um dia essa igreja veio para pedir ingresso ao conselho de pastores. E os pastores me chamaram para ouvir qual é o meu parecer. E eu fui sincero. Eu disse: eu não tenho nada pessoal contra os irmãos. Mas a minha instituição não tem paz com a deles. Porque eles foram formados por uma rebeldia, foram excluídos por pecado e rebeldia. Eles criaram a igreja. E foi comprovado que o motivo que levou o fulano a ser excluído era verdadeiro, tanto é que vocês mesmos excluíram ele. Então nós não temos paz de instituição. Por causa que o nascedouro de vocês está na subordinação, no pecado. Vocês entram no conselho sem problema nenhum, nós nos retiramos, não podemos caminhar junto. Como cidadão, convivemos e tal, mas como instituição não temos paz. Então, meus amados irmãos, hoje tem pessoas que é excluídas daqui, irmãos, olhe bem. Às vezes por pecado de adultério,
por insubordinação e por tantas outras coisas, vão na esquina, abrem a igreja e quer que nós, os obreiros, vão pregar lá, quer que os nossos crentes vão cooperar. Não, meus amados irmãos, esse ecumenismo é uma falácia. Nós não podemos comungar com o pecado, nós não podemos comungar, meus irmãos, com aquilo que está errado. A Assembleia de Deus não foi originada em rebeldia, não foi originada, irmãos, porque o pastor pecou e foi excluído e criou uma igreja. Não, a Assembleia de Deus não foi criada por vaidade pessoal de nenhum líder, foi criada porque Deus chamou e enviou para cá, e hoje estamos completando no Rio Grande do Sul 96 anos e 109 anos no Brasil. Então eu quero que os meus obreiros aqui tenham essa consciência, irmãos, que nem tudo, não, mas é reino, não. Nós não podemos, irmãos, ter essa convivência. Esses, meus amados irmãos, eu encerro agora. Irmãos, a Bíblia, irmãos, ela não proíbe a sermos cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Efésios 5:1, e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-os. A Bíblia, irmãos, ela condenou a aliança de Josias com o ímpio rei Acabe. A Bíblia ordena lá em 2 Coríntios 16:14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Amém, meus amados? Então, meus irmãos, o que é a paz? E eu encerro aqui por causa do horário. A palavra paz, irmãos, tanto no hebraico como no grego, nunca é estado negativo. Nunca significa, irmãos, apenas ausência de conflito. Apenas inclui o bem-estar geral do homem. É a libertação do mal e a presença de todas as coisas boas. A paz, irmãos, é um estado de harmonia com Deus, consigo, com o próximo. Isto é a paz. Você coloca em pé, eu quero orar contigo essa noite. Na próxima segunda, vou pregar sobre o que é que impede a paz. Então, meus amados, precisamos ter essa consciência. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero que você, segunda que vem, não falte. Nós temos tantas coisas boas para falar na próxima segunda sobre os pacificadores. Amém, meus amados? Vamos orar nesse instante. Quero que você feche teus olhos e eu quero orar a Deus. Quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, vamos clamar ao Senhor nessa noite. Feche teus olhos e oramos a Deus. Querido Deus, amado Pai, eu estou na Tua presença nesta noite, Te adorando, Te exaltando e Te glorificando, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Deus, eu entrego nas Tuas mãos a Tua igreja, eu entrego nas Tuas mãos o Teu povo. Nos ajuda, Senhor, a sermos pacificadores, para que possamos deter esse título tão importante, Deus, que é o título de Filho de Deus. Jesus querido, abençoa nós, que possamos literalmente ser pacificadores, e que a bênção do Senhor nos acompanhe, nos guarde, nos ajude, Senhor, e nos dá da Tua graça, em nome do Senhor Jesus.